Quando criança, sempre soube que era diferente do resto da minha família. Meu nome é Isabela e venho de uma antiga família de donos de restaurantes. Para quem o mundo da culinária era mais do que apenas um trabalho, era um legado que era passado de geração em geração. Meu pai, que sempre esteve imerso na gestão empresarial, me pareceu um homem que não tinha nada na cabeça a não ser números, receitas e planos para expandir os negócios da família. Meu irmão mais velho Carlos, o menino de ouro, era um claro favorito de seu pai, preparando-se um dia para assumir a gestão de todo esse império, como se fosse seu único destino. Lembro-me de uma daquelas noites em que estávamos sentados à longa mesa de jantar de nossa casa e o ar estava saturado com o aroma da carne assada característica de meu pai. O cheiro era tão intenso que parecia que estava corroendo as paredes. Mamãe, completamente imersa em outra ideia culinária, discutiu animadamente uma nova receita que acabará de experimentar. Isabela, você definitivamente vai gostar disso, disse ela, olhando para mim com um brilho nos olhos. Existe aquela erva que você ama, como se chama? A pergunta dela me pegou desprevenida e eu murmurei algo ininteligível, mexendo na minha comida com um garfo. Carlos, sentado à minha frente, ria alto, com a boca cheia de carne, como se meu desinteresse fosse algo ridículo. Quem se importa com algum tipo de grama? Ele bufou. Espere até ver a nova churrasqueira que papai pediu para o restaurante. Esse é um negócio real. Meu pai, como sempre sério e focado, acenou com a cabeça em minha direção, como se continuasse uma discussão que não me preocupava em nada. Isabela, quando você vai começar a se interessar por negócios? Você não está ficando mais jovem, sabe? Suas palavras sempre carregavam uma pitada de reprovação, e naquele momento eu me senti ainda menor do que realmente era. Eu não sei, pai, murmurei, abaixando os olhos para o meu prato. Gosto de estar ao ar livre com plantas. Minha resposta pairava no ar como algo estranho e estranho. Mamãe e papai se entreolharam, o mesmo olhar significativo que sempre trocavam quando se tratava das minhas esquisitices. Plantas? Mamãe ficou surpresa, levantando uma sobrancelha irônica. O que você vai fazer com as plantas, Isabela? Você precisa de um emprego de verdade, algo para se apoiar. As palavras da minha mãe pareciam se enrolarem num nó no meu estômago. Foi a mesma conversa repetida uma e outra vez, cada vez me deixando me sentindo estranha e incompreendida. Ninguém da minha família me entendeu. Ninguém, exceto a vovó Rose. Vovó Rose morava na periferia da cidade, em uma casinha cercada por um jardim, que era o lugar mais lindo que eu já tinha visto. Parece que este jardim era um reflexo de sua alma calma, paciente e tão viva quanto as plantas que ela acalentava. A vovó era exatamente o oposto dos meus pais. Ela nunca me empurrou, nunca exigiu mais do que eu poderia dar. Ela me entendeu sem palavras, como se fosse a única pessoa no mundo que pudesse me ver como eu realmente sou. Muitas vezes fugia para ela, escondendo-me da agitação da casa, onde as conversas não paravam, sobre novos pratos pedidos, suprimentos. Um dia encontrei minha avó no jardim e ela estava de joelhos, com as mãos até os cotovelos no chão, trabalhando com plantas com tanta atenção e cuidado que eu involuntariamente congelei observando-a. Isabela, querida, me ajude a plantar essas tulipas, disse ela, levantando a cabeça e sorrindo para mim, como se minha presença tivesse melhorado seu dia. Sentei-me ao lado dele, sentindo a terra fria sob meus dedos. Vovó, por que mamãe e papai não entendem? Estou adorando. Gosto de estar aqui com as plantas. Vovó Rose enxugou a testa com as costas da mão, cansada, mas ainda gentil. Seus olhos sábios encontraram os meus, e neles vi o entendimento que ansiava. Seus pais só querem o melhor para você, Isabela, ela começou, escolhendo suas palavras com cuidado. Mas eles veem o mundo de forma diferente de você e eu. Há uma verdadeira magia nessas plantas, nesta terra. Tudo bem ser diferente. Essas palavras me soaram como uma âncora salvadora em uma tempestade, e me agarrei a elas, tentando acalmar a ansiedade que crescia dentro de mim sempre que o assunto do restaurante era levantado em casa. A pressão da minha família tornou-se cada vez mais palpável, como uma gravidade inescapável que continuava tentando me puxar para um mundo do qual eu me sentia apenas alienada. Carlos nunca perdeu uma oportunidade de rir de mim, principalmente quando seus amigos estavam sentados à mesa. Ei, jardineiro, que tal plantar uma salada para o jantar desta noite? Ele brincava, e seus amigos sempre apoiavam alegremente esse tom com risadas. Revirei os olhos e fui embora, sabendo que eles nunca entenderiam, não viriam a beleza de cada folha, não se sentiriam calmos no orvalho da manhã, não entenderiam como se pode encontrar paz em um mundo assim. Mas eu sabia. Eu sentia que toda vez que minhas mãos tocavam o chão, eu finalmente encontrava meu lugar.
Quando me formei no ensino médio, a vida de repente se mostrou à beira da mudança, assim que percebi que esse momento era como uma encruzilhada, e eu, Isabela, me deparei com a escolha do meu caminho. Estava longe do que minha família já havia escolhido. Havia uma empolgação indescritível na casa pelo fato de Carlos Lobo se juntar ao pai e trabalhar em um restaurante. Todo mundo estava falando sobre expandir o negócio, sobre novos projetos, e isso ocupou completamente a mente dos meus pais. Certa noite, eu estava sentado na sala observando meu pai e Carlos discutindo ansiosamente planos para o futuro. Meu pai falava em expandir o restaurante com tanto entusiasmo que seus olhos literalmente brilhavam de ambição. Carlos, você estará no centro desse caso. Ele disse com orgulho, dando um tapa nas costas do irmão. Carlos, como sempre, estava inchado de orgulho, como se tivesse acabado de receber um prêmio de prestígio. Sim, pai, já tenho ideias, vamos tornar esse lugar enorme. Sua voz estava cheia de autoconfiança. E eu sentei nervosamente torcendo o fio em minhas mãos, sentindo como se estivesse me tornando invisível neste ciclo de seus sonhos e planos. E de repente mamãe se virou para mim, sua voz era áspera, como se estivesse me tirando dos meus pensamentos. E você, Isabela? Você está pronto para isso? Vamos, você vai aprender a trabalhar na recepção, vai estudar o caso por dentro. Naquele momento, respirei fundo, percebendo que o momento havia chegado. Era agora ou nunca. Na verdade, eu não vou trabalhar em um restaurante, eu disse, embora minha voz estivesse um pouco acima de um sussurro. Vou estudar. Projeto paisagístico. Houve um silêncio mortal na sala. O rosto do meu pai ficou vermelho como um tomate maduro pronto para explodir de raiva. Projeto paisagístico? Que bobagem! Ele latiu, sua voz cortando o ar. Isso não é uma carreira para você. Você faz parte dessa família, e o restaurante é o nosso legado. Carla se virou para mim com um sorriso. O que você vai fazer plantando flores? Para ganhar a vida? Minhas bochechas coraram de ressentimento e raiva, mas reuni toda a minha determinação. Sim, é exatamente isso que eu vou fazer. Sou boa nisso e gosto. O rosto da mamãe assumiu uma expressão ansiosa. Ela parecia não entender o que estava acontecendo. Isabela, seja razoável. Não dá para ganhar a vida brincando na lama. Senti o sangue correr para o meu rosto e me levantei. Seu coração batia tão forte que todos pareciam ouvir. Isso não é só um jogo de lama, mãe. É a criação de algo belo, algo real. Fiz uma pausa e, unindo toda a minha coragem, acrescentei: não estou pedindo sua aprovação, mas essa é a minha decisão. Meu pai bateu a mão na mesa para que os pratos nela chacoalhassem. Sua voz estava cheia de raiva. Se você escolher essa bobagem, não espere nenhuma ajuda nossa. Eu, Isabela, estava longe dos caminhos habituais que minha família seguia, mas esse caminho novo e inexplorado que escolhi me pareceu certo. Eu estava pronto para pavimentar meu próprio caminho no mundo do paisagismo, onde a terra e a natureza se tornaram meus aliados, não meus inimigos. Tudo começou no primeiro dia de faculdade. Ainda me lembro do burburinho e da energia do auditório cheio de alunos ávidos por conhecimento. A sala estava cheia de vida e expectativas. Todos queriam se tornar mestres de seu ofício. Eu silenciosamente encontrei um lugar bem no final, tentando me esconder nas sombras, quando uma garota de cabelos ruivos como o sol e olhos travessos caiu ao meu lado. Ei, novata, eu sou Zoya, disse ela com um sorriso alegre. Sua espontaneidade me surpreendeu, mas sua energia me atraiu. Sou novo em paisagismo. E você? Eu respondi com um aceno de cabeça quieto e um pouco tímido. Sim, eu sou Isabela. É tudo um pouquinho. É avassalador. Zoya riu alto e sinceramente. Oh, você virá aqui o melhor possível. Espere até que suas mãos estejam na terra real é quando o épico começa. Sua risada contagiante e confiança aliviaram um pouco a tensão que eu ainda sentia por causa da desaprovação da minha família. Zoya rapidamente encontrou uma resposta em meu coração, e apesar da minha excitação interior, comecei a me abrir. Sempre amei plantas e ar puro. Este é um lugar onde me sinto bem, admiti, e o sorriso dela ficou ainda mais largo. Então você definitivamente encontrou seu lugar. Zoya respondeu com tanto entusiasmo que eu senti como se tivesse encontrado uma alma gêmea. Nossas aulas se transformaram em um turbilhão de ideias, inspiração e busca criativa. Absorvi o conhecimento como uma esponja, da ciência dos solos aos meandros da arte e do design. Em cada aula, eu sentia que meus sonhos estavam finalmente tomando forma. Eu falava a língua que procurava há muito tempo, e cada novo pensamento, cada esboço me parecia um passo à frente em direção ao meu próprio destino. Um dia, depois de uma aula particularmente difícil, o Sr. Davidson, nosso professor, um homem tão alto e robusto como o antigo carvalho, me chamou até ele. Isabela, disse ele,
olhando para mim com um olhar sério, mas encorajador. Há algo de especial em seus projetos. Você está mostrando um verdadeiro talento. Suas palavras penetraram fundo no meu coração. Fiquei atordoado. Obrigado, Sr. Davidson, murmurei, sem saber mais o que dizer. Estou apenas tentando o meu melhor. Mas ele balançou a cabeça. Você tem mais do que apenas diligência. Você tem potencial. Não o desperdice. Empurre com mais força. Essas palavras se tornaram meu mantra. Eu literalmente comecei a viver no estúdio, aprimorando minhas habilidades, buscando constantemente a perfeição. Meus projetos ficaram mais ambiciosos, ousados e expressivos. Todas as noites passadas trabalhando nos desenhos e modelos me enchiam de uma alegria feroz, mas mesmo nesses momentos não conseguia deixar o sentimento de saudade da minha família. Por mais que eu tentasse me desligar, o pensamento de que eles não estavam me apoiando às vezes se transformava em uma dor que atravessava. Um dia, quando a cidade já estava afundando no silêncio da noite, decidi ligar para casa. O telefone tocava, cada toque era como um golpe nos nervos. Quando finalmente ouvi a voz da minha mãe, seu tom era espinhoso como um vento frio. O que você quer, Isabela? Suas palavras foram cheias de descontentamento e ressentimento. Eu mal conseguia conter minhas emoções, sentindo-as subir dentro de mim, mas tentei falar com calma. Eu só queria saber como você estava, eu disse. Ah, você se importa com isso agora? Depois que você fugiu para brincar na lama, abandonando sua família? Sua voz pingava de desprezo e cada palavra parecia deixar uma ferida. Cerrei os dentes, mas minha voz permaneceu firme. Mãe, eu não deixei ninguém. Só escolhi um caminho diferente. Houve uma risada amarga do outro lado da linha. Outro jeito? É um beco sem saída, Isabela. Não espere que estejamos aqui quando tudo desmorona ao seu redor. A ligação terminou, deixando-me em profundo silêncio com o coração pesado. A conversa não foi bem, mas acendeu um fogo ainda maior em mim. Voltei aos estudos com uma renovada determinação de provar, não só para minha família, mas também para mim mesmo, que estava no caminho certo. Minha vida estava se movendo rápido, e tudo parecia estar finalmente tomando forma, quando de repente ela me lançou outro desafio inesperado. Aconteceu durante meu último ano. Eu estava concluindo um dos meus projetos difíceis quando o telefone tocou. A ligação era da tia Clara, irmã da minha mãe. Sua voz tremia, parecia tensa, como se estivesse à beira das lágrimas. Isabela, disse ela com dificuldade, isso é sobre sua avó Rose. Ela faleceu ontem à noite. Eu não podia acreditar no que ouvia. O chão parecia ter sumido debaixo dos meus pés. Vovó Rose era meu esteio, a única pessoa que via em meus sonhos não um capricho infantil, mas algo significativo, digno. Perdê-la foi como perder um pedaço da minha alma, o fio que me ligava a mim mesmo. Eu me sentia como se estivesse sozinha agora, tanto neste mundo quanto em minhas próprias aspirações. O funeral foi realizado em silêncio pesado e sombrio. Toda a minha família estava com suas roupas pretas estritas, seus rostos congelados em máscaras de tristeza contida. Mas olhando para eles, entendi, não éramos mais um. Depois do culto, ouvi a mãe conversando com a tia Clara. Suas palavras me cortaram como uma lâmina afiada. Ainda não acredito que ela deixou esta casa para Isabela. O que ela vai fazer com ele? Ela mal consegue cuidar de si mesma. A voz da mamãe era fria, cheia de dor e desaprovação. Cerrei os dentes, o ressentimento borbulhou no peito, mas não disse nada, não querendo entrar em discussão, principalmente em um dia como esse. Poucos dias depois, ocorreu a leitura do testamento. Vovó Rose me deixou sua casa, um lugar que estava cheio de lembranças de sua sabedoria, calor e bondade sem fim. Esta casa, seu lindo jardim, um refúgio para mim desde a infância, agora se tornou minha. Naquele momento houve um silêncio pesado na sala, quebrado apenas por sussurros baixos. Suas palavras foram afiadas como espinhos. Por que ela deixou isso para Isabela? Ela mal esteve aqui, ouvi Carlos murmurando para si mesmo. O rosto do papai estava vermelho de indignação, como se ele estivesse prestes a explodir como uma tempestade. Isso é um absurdo. Esta casa poderia ser vendida e o dinheiro investido em um restaurante, disse ele com raiva, como se me culpasse por sua decepção. Levantei-me com a voz firme mas calma. Vovó sabia o quanto eu amava essa casa. Este jardim é o nosso lugar com ela. Passamos tanto tempo aqui juntos e vou manter do jeito que ela queria. Mamãe me deu um olhar gelado e respondeu secamente: então você só vai morar lá sozinha, brincando na sua sujeira? Que perda de tempo. As palavras deles doíam, mas eu já tinha me decidido. Eu não precisava da aprovação deles. Mudei-me para a casa da minha avó, imersa no jardim que ela tanto amava. Todas as manhãs, assim que o sol começava a iluminar a terra, eu saía para o jardim,
sentindo minha alma se conectar com cada planta, com cada folha de grama. Assumi a restauração do jardim, como se fosse uma forma de ressuscitar a sabedoria da minha avó, seu amor pela terra, pela vida. Os canteiros de flores que plantei novamente ganharam vida sob minhas mãos, e a cada dia o jardim se tornava algo mais do que apenas um canto da natureza. Tornou-se meu refúgio, um lugar onde eu poderia ser eu mesma. Meses se passaram e o jardim da vovó Rose se transformou em um verdadeiro oásis de paz e harmonia. Não era apenas um jardim. Era um mundo onde eu encontrava meu próprio lugar, longe do julgamento e das expectativas da minha família. Meus pensamentos e sentimentos se entrelaçaram com cada galho, com cada flor, e tudo isso se tornou um símbolo de liberdade para mim. Um dia, o convite de casamento de Carlos apareceu na porta. Em minhas mãos estava uma requintada folha de papel grosso com letras douradas sobre um fundo branco, um símbolo da vida que eu havia deixado para trás. Olhando para este pedaço de papel, senti emoções mistas, da saudade à indignação silenciosa. Era uma vida da qual eu havia me afastado, mas ainda assim de alguma forma me puxou de volta. Resolvi ir ao casamento, mas nos meus próprios termos. Escolhi um vestido elegante, mas simples, longe das roupas sujas de trabalho que me viam. Com essa roupa me sentia mesmo forte, independente e livre. Quando entrei no restaurante, todos os sons e visões familiares da minha vida anterior me inundaram com uma onda de lembranças. Parecia que eu tinha caído no passado, em um mundo que já esteve tão perto de mim. Notei minha família do outro lado da sala. Mamãe, papai e Carlos pareciam a família perfeita da foto, imaculadamente vestidos, contidos. Reunindo coragem, aproximei-me deles. Isabela, não achei que você aceitaria o convite. A voz aguda da mãe atravessou o barulho da sala como uma lâmina. Vim ver o Carlos se casar. É um evento familiar, não é mesmo? Eu respondi, tentando manter minha voz calma e até mesmo apesar da tempestade de emoções que se elevavam por dentro. Carlos olhou para mim, seu sorriso tão familiar e desagradável. O que é? Saiu do mato para cortar o cabelo. Você decidiu brincar de se vestir para variar? Sua voz estava cheia de sarcasmo, e cada palavra soava como uma zombaria. Senti uma dor familiar perfurar meu coração, mas desta vez eu estava pronto. Eu ignorei suas palavras com uma facilidade que eu não tinha tido antes. Estou aqui para te desejar felicidades, Carlos. Hoje é o seu dia, eu disse com firmeza, embora sentimentos conflitantes ainda estivessem borbulhando dentro de mim. Carlos estava prestes a responder, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, sua noiva interveio. Alta com um olhar quente, quase desdenhoso, ela lentamente me olhou para cima e para baixo, e seus lábios se curvaram em um sorriso sarcástico. Oh, está aí a infame irmã jardineira. Você conseguiu, querida, limpar a sujeira debaixo das unhas, ou esse é o seu visual natural? Suas palavras soaram duras e zombeteiras como agulhas disparadas em minha direção. Cerrei o queixo, tentando manter a calma, não deixá-la ver o quão profundamente seus comentários doíam. Mas tive forças para responder com calma. Sou uma ótima faxineira, obrigada pela preocupação. Parabéns aos dois. No entanto, os olhos de seu pai estavam ainda mais frios do que o normal, e sua voz soava seca e distante. Sua presença aqui não apaga o passado, Isabela. Você escolheu o seu caminho. Essas palavras foram como uma facada de faca, mas há muito tempo aprendi a me defender de tais ataques. Apenas balancei a cabeça, segurando todas as emoções que fervilhavam por dentro, e respondi calmamente: não estou aqui para renovar velhas disputas. Só quero desejar felicidades ao Carlos em sua vida familiar. Esse foi o fim da conversa. Eu estava rapidamente sentado em uma pequena mesa no canto do corredor, longe de todos, como se estivesse à vista de todos, mas ainda à margem, como um convidado indesejado. Senti olhares curiosos e sussurros em mim, mas em vez de me ofender, um sentimento de orgulho irrompeu dentro de mim. Sim, eu era jardineiro, alguém que não tinha medo de seguir seu próprio caminho, apesar da condenação. Eu não era mais a garota tímida e insegura de que se lembravam. Eu era uma mulher que se encontrou, que floresceu apesar de todo o ridículo deles. A noite se arrastava e quanto mais eu ficava nessa festa, mais eu sentia meu desconforto crescer. Tentando me distrair, tomei um gole da minha bebida e tentei ser o mais discreto possível. Mas meu plano de invisibilidade desmoronou quando notei vários rostos familiares do passado amigos de Carlos, os mesmos que um dia se juntaram a ele para me intimidar. Um deles, Jake, caminhou em minha direção, sorrindo amplamente e sua companhia o seguiu. O rosto de Jared, como sempre, irradiava uma grosseria zombeteira. Olha quem a gente tem aqui. Nosso pequeno escavador, disse um deles zombeteiramente, sorrindo. Suas palavras estavam cheias de zombaria, mas eu estava pronto para isso.
Respirei fundo, tentando não mostrar minha reação, e respondi calmamente: na verdade, sou paisagista. Mas talvez seja difícil para você entender a diferença. Suas risadas eram agudas, estridentes, como um chicote. Oh, escute ela. Ela é muito importante agora, acrescentou Chris zombeteiramente, e a diversão brilhou em seus olhos. Segurei uma réplica afiada, embora minhas mãos involuntariamente se fechassem em punhos debaixo da mesa. Eles não sabiam o que eu passei, quanto esforço eu coloquei no meu sucesso, no que eu criava todos os dias. Para eles, eu ainda era a garota que supostamente brinca na lama. Suas risadas de repente diminuíram quando um homem idoso sentado em uma mesa próxima interveio. Ele ouviu nossa conversa com evidente desaprovação. Eu vi o trabalho dessa jovem, disse ele em voz alta, quebrando o silêncio. O novo parque no centro da cidade é obra dela. É um lugar incrivelmente bonito. O homem virou a cabeça e nos deu seu olhar severo. Suas palavras eram sérias, e nelas havia louvor genuíno. Houve uma longa pausa e um silêncio cheio de constrangimento pairou no ar. O ego dos amigos de Carlos estava claramente ferido. Dei um suspiro de alívio interiormente e percebi que esse era o momento em que eu poderia sair do meu canto seguro. Esse foi o momento em que percebi que não era mais a garota que só podia falar pelas costas, que era ridicularizada a cada passo. Um fogo silencioso, mas determinado, despertou dentro de mim. Levantei-me, sentindo minha confiança crescer, e lentamente me misturei à multidão, esquivando-me de olhares curiosos e sussurros. Mas o silêncio foi breve. Ouvi Carlos falando de mim novamente entre seus amigos. Sua voz era misturada com um misto de diversão e desprezo. Ela sempre foi esquisita. Eu estava cada vez mais interessada em minhas plantas do que em uma vida normal. Suas palavras atingiram profundamente, como se alguém tivesse desvalorizado todas as minhas conquistas, todos os meus esforços. Alguém próximo riu alto e acrescentou: toda família tem sua própria ovelha negra. O riso explodiu ao meu redor, e eu senti esse comentário sarcástico me picar como um tapa na cara. Diminuí a velocidade, prendendo a respiração e tentando me acalmar. Meu coração batia forte como se estivesse tentando me lembrar que suas palavras não me definem, que eu não sou suas ideias e opiniões. Mas apesar disso, a dor de como eles continuavam me vendo um perdedor, uma garota esquisita, não podia simplesmente desaparecer. Enquanto caminhava pela multidão, acidentalmente chamei a atenção de Lucy, minha prima. Sua presença tranquila, quase imperceptível, sempre a diferenciou de nossa família barulhenta e nem sempre gentil. Ei, Isabela, sua voz soou suave, mas sincera. Ela veio até mim com um sorriso caloroso. Já vi alguns de seus projetos. É realmente algo especial. O elogio dela foi real, sem um pingo de sarcasmo ou condenação, e senti um momento de sincera gratidão surgir dentro de mim. Eu respondi sorrindo: obrigada, Lucy. Significa muito para mim, principalmente hoje. Lucy olhou para mim com seus olhos conhecedores e disse baixinho: eu nunca concordei com a maneira como eles te trataram. Você faz coisas incríveis. E ainda bem que você não se traiu. Suas palavras eram como um bálsamo suave para as feridas da noite, um pequeno, mas importante apoio entre os espinhos e farpas. Conversamos por um tempo, e tornou-se uma breve pausa para mim, como um raio repentino de sol entre nuvens escuras. Lucy sempre foi aquela alma rara que entendia mais do que dizia, e sua confissão tranquila me deu forças. Quando ela saiu, eu voltei para minha mesa no canto, mas agora, apesar da severidade da noite, me senti um pouco mais leve. Sentei-me e bebi minha bebida, sentindo que cada minuto se arrastava sem parar, como se a noite estivesse encolhendo ao meu redor, envolvendo-me em sua atmosfera tensa. Meus pensamentos estavam correndo, entrelaçados com uma sensação de estranheza do que estava acontecendo. Tudo parecia irreal. O casamento do meu irmão, o ridículo deles, minhas próprias lembranças de dor que vieram à tona como sombras há muito abandonadas. Nada parecia me fazer sentir mais deslocado do que essa comemoração, quando de repente o prefeito, parente distante da noiva de Carlos, subiu ao palco. Ele ia fazer um discurso. Senhoras e senhores, fico feliz em recebê-los aqui hoje, ele começou, sua voz ecoando pelo corredor, preenchendo o espaço e chamando a atenção. Todos os olhos se voltaram para ele, e por um momento senti a pressão daquele olhar recuar, mas não por muito tempo. Hoje, continuou o prefeito, quero celebrar um convidado especial entre nós. Esta é uma pessoa que fez uma contribuição significativa para a transformação da nossa cidade, uma verdadeira estrela no mundo do paisagismo, Isabela. Quando meu nome soou, quase engasguei com a bebida. A sala inteira congelou e eu congelei no lugar, sem saber o que fazer. A excitação tomou conta de mim, como se eu fosse pego pelos faróis, incapaz de me mover ou reagir.
O prefeito continuou: Isabela é uma mente brilhante que transformou nosso parque da cidade. Seu trabalho recebeu muitos prêmios, e todos nós estamos em dívida com ela pela beleza que ela deu à nossa cidade. A sala explodiu em aplausos, e o som dela era como um barulho distante, alienígena, como se não fosse por mim. Olhei em volta cautelosamente e encontrei o olhar da minha família na mesa. Seus rostos estavam cheios de choque e constrangimento. Carlos e sua noiva trocaram olhares, e notei como ela se inclinou para ele, sussurrando, mas claramente incrédula, dizendo: Ele está falando da sua irmã. O jardineiro? Carlos murmurou algo em resposta, seu rosto corado, como se desejasse que o chão abaixo dele se abrisse e o engolisse. Os elogios do prefeito continuaram, sua voz firme e amigável. Isabela é a pessoa que revitalizou nossa cidade. Ela é um verdadeiro talento e tenho certeza de que sua contribuição será apreciada por muito tempo. Vamos agradecê-la novamente por seu excelente trabalho. Os aplausos reverberaram pela sala novamente, mais alto desta vez, e senti uma sensação estranha se espalhando em meu peito, um sentimento de orgulho e confiança. Foi o exato momento em que a luz começou a afugentar as sombras do passado. Pela primeira vez em muito tempo, senti que finalmente fui reconhecida, não como uma irmã estranha, não como uma palha da família, mas como uma pessoa que havia conquistado algo. Resolvi aproveitar esse momento. Reunindo forças, levantei-me e curvando-me levemente ao prefeito, disse: Muito obrigado por suas amáveis palavras. É uma grande honra para mim contribuir com a beleza da nossa cidade. Olhei ao redor da sala, meu olhar parou para a família. Havia uma tensão no ar, como se cada palavra tivesse peso. Continuei, levantando levemente a cabeça. É engraçado como a vida está indo. Carlos, você e sua noiva são realmente perfeitos um para o outro. Seu talento geral para ser rude com os outros é, sem dúvida, uma característica notável. A sala instantaneamente ficou em silêncio, e eu vi os rostos de Carlos e sua noiva ficarem pálidos, e depois vermelhos de vergonha e raiva. Minha mãe, que estava sentada em frente, não aguentou o silêncio e disse bruscamente: Isabela, o que você está dizendo? É o casamento do seu irmão. Sua voz soava aguda, como uma faca cortando a densa atmosfera do salão. Mas encontrei seu olhar com firmeza, sem vacilar. Só estou falando a verdade, mãe. Isso é algo que nossa família sempre lutou. Meu coração batia forte, mas minhas palavras estavam mais claras do que nunca. Carlos se levantou com o rosto ardendo de raiva. Você não pode vir aqui e falar assim com a gente, ele quase gritou, mas eu não sentia mais medo ou insegurança. Minha voz era calma, mas cheia de força. Carlos, conquistei meu direito de falar. Talvez seja a hora de todos vocês ouvirem o que estou dizendo. As palavras pairavam no ar e após uma breve pausa, Carlos sentou-se como se estivesse devotado. E então um dia, quando estava imerso no trabalho de um novo projeto de jardim, distraído pelo jogo de luz e sombra em meus esboços, o telefone tocou. Peguei o telefone com relutância, esperando ouvir outra ligação comercial, mas o nome da minha mãe apareceu na tela. Havia uma doçura enjoativa em sua voz que imediatamente alertou. Isabela, querida, ela começou com entusiasmo excessivo. Ouvimos muito sobre o seu trabalho, tanto eu quanto seu pai. Estamos tão orgulhosos de você. As palavras que uma vez sonhei em ouvir agora soavam falsas e inapropriadas. Levantei uma sobrancelha, sentindo a descrença crescendo em mim como uma onda silenciosa prestes a desabar. Sério? Eu respondi, segurando meu sarcasmo. Houve uma pausa estranha em resposta, e eu quase podia sentir as engrenagens em sua cabeça começando a girar, construindo o próximo movimento. Bem, nós pensamos sobre isso. Talvez você possa passar por aqui e nos alcançar? Já havia um apelo em sua voz, e seu tom ficou mais suave, como se alguém estivesse pegando a chave de uma fechadura há muito abandonada. Nós gostaríamos de conversar, descobrir como você está. Eu ri fracamente, sentindo minha sobrancelha subir mais alto. O significado de suas palavras era óbvio, e eu quase queria perguntar diretamente: recuperar o atraso ou reabastecer sua conta bancária? Mas em vez disso, eu apenas respondi friamente: não, mãe, não estou interessado. A voz do outro lado da linha vacilou, e senti sua cortesia começar a evaporar. Isabela, isso não é justo. Somos uma família. A palavra família soava como um prego cravado em uma ferida antiga. Família? Perguntei amargamente, sentindo as lembranças preencherem o espaço da minha mente. Como é aquela família que quase me deserdou quando ousei seguir meu sonho? Ou esse é o tipo de família que só vai aparecer quando o dinheiro passar a fazer parte da equação? Antes que ela pudesse atender, interrompi a ligação. Minhas mãos tremiam, mas não de excitação,
mas da crescente percepção de que eu não deixaria mais que eles me controlassem. Não permitiria que eles retornassem à minha vida apenas por uma questão de lucro. Alguns dias depois, houve uma batida na minha porta. Eu respondi, e na minha frente estava Carlos, meu irmão, aquele que era a cara das minhas mágoas de infância. Suas mãos estavam desajeitadamente escondidas em seus bolsos. Seu olhar disparou ao redor, evitando o meu. Ei, Isadala, podemos conversar? Sua voz era baixa, quase incerta, como se esperasse que eu me virasse e não o notasse. Cruzei os braços sobre o peito, sem esconder a frieza. Deve ser interessante. O que você quer, Carlos? Ele se deslocou no lugar, como se houvesse um carvão quente sob seus pés. Bem, você sabe. Você está indo tão bem. Talvez você possa me ajudar. Um pouquinho? Eu congelei, assustada com o pedido dele. Posso te ajudar? Depois de todos esses anos em que eles riram de mim, quando ele me chamou de jardineiro, não colocando meus esforços em nada, Carlos, percebendo que havia entrado em território perigoso, rapidamente acrescentou: não foi isso que eu quis dizer. Simplesmente, são tempos difíceis. Mas eu não deixei ele terminar. Guarde suas explicações, Carlos. Não sou seu caixa eletrônico. Vocês deixaram claro para mim, como família, o que pensam de mim. Você não pode simplesmente aparecer na minha vida quando é conveniente para você. Ele abriu a boca para dizer alguma coisa, mas eu parei. Não, Carlos. Você fez sua própria cama, agora você tem que deitar nela. Depois que ele saiu, eu fiquei no limiar, sentindo a calma lentamente voltar para mim. Sentei-me no meu jardim rodeado de plantas e flores, que se tornaram um símbolo do meu caminho, da minha força e perseverança. Meu telefone tocou várias vezes mais na semana seguinte, e a cada vez, os nomes dos membros da família que tentavam entrar em contato comigo apareciam na tela. Mas eu não respondi mais. Eram ligações do passado que eu havia deixado para trás há muito tempo. Não precisava mais de seu reconhecimento ou aprovação. Minha vida, minhas conquistas falavam por si. Eu criei meu próprio mundo no qual eu estava confortável, o mundo no qual eu prosperava em meus próprios termos, sem aprovação ou expectativas deles. E essa era a única coisa que realmente importava. Olhei em volta para as plantas com flores, para as cores vivas que eu mesmo havia respirado neste mundo e percebi que tinha tudo o que precisava. Este jardim era meu pequeno reino, um oásis que criei com minhas próprias mãos. Ele estava ficando mais bonito a cada dia, assim como a minha vida. Não foi apenas o fim de um capítulo, foi o começo de um livro totalmente novo. E eu ia fazer dele um best-seller, escrito nos meus termos, no meu estilo. O novo crescimento em minha vida estava apenas começando, e eu estava pronto para tudo que estava por vir.